Nessa aula vamos falar sobre a ética no comportamento cristão. A introdução está em Romanos 12, do versículo 1 até o 21. E eu vou fazer uma pequena síntese aqui. Que Paulo ele diz para que não vivamos como as pessoas do mundo, mas para que deixemos que Deus faça uma transformação completa da nossa mente, para que sejamos humildes e não pensemos que somos melhores do que os outros, porque fazemos parte de um corpo. Também pede para que nós usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Ele diz para que odiemos o mal para que sigamos aquilo que é bom, para que tenhamos amor fraternal um para com os outros e que peçam a Deus que abençoe aqueles que perseguem a gente. Também ele pede para que possamos ajudar com aquilo que podemos as pessoas necessitadas. Ele diz para que não paguemos o mal com o mal, mas sim paguem o mal com o bem, para que tenhamos empatia uns com os outros, para que possamos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Também ele pede para que nós sejamos humildes e para que não sejamos orgulhosos e aceitemos serviços humildes. Ele também diz para que não sejamos preguiçosos, também para que nos esforcemos ao máximo para viver em paz com todas as pessoas. E por último, mas não menos importante, Paulo deixa que como algo que temos que fazer com muita dedicação, que é sempre pautar as nossas opiniões, assim como cristãos, temos que pautar todas as nossas opiniões, ideias e tudo aquilo que fazemos na palavra, que ele diz para que façam o que dizem as Escrituras. Ética cristã na igreja. Esse é o segundo tópico da aula e a gente vai falar sobre a igreja. E a igreja ela é composta por diversas pessoas. Na igreja ela existem pessoas de lugares diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas de culturas diferentes, pessoas de tradições diferentes, educações diferentes das nossas. Então sempre há uma grande diversidade dentro da igreja. Mas quando você consegue agir com ética, uma ética cristã, dentro de um ambiente onde existe uma grande diversidade como a igreja, você é aprovado como um vaso de honra na casa de Deus. E em 2 Timóteo 2,20 diz: numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. O que ele quer dizer? Existem diversas pessoas na igreja. Existem pessoas que são totalmente diferentes. É como numa casa. Existem diversos tipos de porcelanatos. Existem diversos tipos é como um guarda-roupa. Existem diversos tipos de roupa. Você não tem um padrão de roupas. Não são um uniforme que você usa todos os dias. Você tem jaquetas, moletons. E são roupas diferentes. São pessoas diferentes. E Deus usa elas de forma diferente. Então, as pessoas na igreja elas são usadas de formas diferentes. E quando você consegue entender isso, compreender que dentro da igreja existem pessoas diferentes, de culturas diferentes, pensamentos diferentes, e tradições e educações diferentes, você consegue agir com uma ética cristã. E quando você consegue agir com essa ética cristã, você consegue dar um bom exemplo. Que é o que todos nós devemos fazer, dar um bom exemplo. Mostrar para as pessoas que nós entendemos, compreendemos e como nós devemos agir como cristãos de verdade na igreja. O cristão, ele nunca deve falar mal da sua igreja. Principalmente para alguém que não é da igreja, uma pessoa que não pertence a uma igreja, um descrente. Por quê? Eu conheço várias pessoas que elas não vão na igreja, elas não pisam na igreja de jeito nenhum, porque ouviram ou ouvem relatos de pessoas da própria igreja que dizem não suportar a igreja. Quando você tem algum problema com a igreja, quando você vê que a visão da igreja não é a que você pretende seguir, a que você quer seguir, o melhor é você sair da igreja. Não ficar na igreja e
criticar a igreja. O melhor é você procurar uma nova igreja ao invés de ficar criticando a igreja, reclamando da forma como ela trabalha. E em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Não deixe que ninguém despreze você por ser jovem, mas para os que creem seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então o que a gente entende por esse versículo, essa passagem? Seja um exemplo. Se você não está satisfeito, se você não está concordando, haja da maneira certa, correta. Busque o direcionamento de Deus. E uma grande multidão costuma pular de igreja em igreja. A duração deles dentro da igreja é mais ou menos de 3 anos e continua diminuindo. Um dos fatores que leva a essa mudança, além de ser a insatisfação com o local, com o ambiente, além desses fatores, para que ele pule de igreja em igreja, existe também o pluralismo cristão. As igrejas estão vendendo o evangelho a gosto do cliente. Isso significa que as igrejas elas estão cada vez mais flexíveis. As disciplinas, as regras, a visão da igreja ela está cada vez mais flexível à sua visão. Ela está cada vez mais disposta a estar bem com você do que estar bem com Deus. Ela está mais disposta a aceitar as suas condições do que você aceitar as condições de Deus. E muitas pessoas que trocam de igreja várias e várias vezes, elas acabam se perdendo na fé. Elas acabam se decepcionando cada vez mais e mais porque elas nunca encontram a igreja perfeita. Vai impedir essa pessoa de que permaneça, de que crie raiz em um lugar. E as desculpas passam, são inúmeras. A falta de oportunidade, o pastor sem unção, crentes carnais, falta de mensagem, louvor sem unção, fofocas e outras coisas. Regras, disciplinas e assim vai. Embora algumas razões justifiquem as migrações, a maioria das justificativas não se justificam. O que o crente deve fazer quando pensar em trocar de igreja? Na aula, nós temos 11 passos. Eu vou ler eles para vocês. O primeiro e o mais importante passo é orar com o coração e a mente aberta para ouvir a voz de Deus. Esteja preparado para ouvi-la, mesmo que seja contrária aos teus pensamentos. Colocar numa balança os prós e os contras de sair da igreja ou permanecer na igreja. Não deixe que sua emoção os influencie nessa balança. A terceira, escreva os verdadeiros motivos que justificam a sua saída. Depois avalie cada um deles antes de tomar qualquer decisão. Pesquise onde pretende congregar: doutrina, liturgia, sistema de governo, atividades ministeriais, etc. Você pode estar trocando 6 por meia dúzia. 5. Faça uma lista do que você busca. Mensagens que te levam ao confronto da verdade ou mensagens que ilustram o seu ego. Converse com o seu pastor sobre suas dúvidas, peça conselhos e orem juntos. Peça conselhos para pessoas idôneas que estão na liderança ou há mais tempo na igreja. Pessoas que congregam há muito mais tempo na igreja, elas têm um conhecimento maior da igreja para poder te ajudar, assim como o pastor. 8. Não se precipite. Muitas pessoas tomam decisões precipitadas e depois se arrependem. 9. Busque conhecimento bíblico. Participe das reuniões de ensino e viva o evangelho na prática. 10. Procure agir com imparcialidade em seus julgamentos e decisões. Sobre assuntos relacionados à igreja, às vezes uma decisão tomada pelo pastor da igreja está pautada em questões que não devem ser relevadas à igreja para evitar escândalos ou exposição dos membros. 11.
não aceite ou faça manobras para se manter em um cargo da igreja. A igreja de Deus é administrada por homens. Então, quando uma decisão contrária for tomada, a melhor decisão é orar, em primeiro lugar, e buscar uma direção de Deus. Aliás, a oração é a marca do cristão ético. A melhor arma para vencer as tentações de falar, criticar, desobedecer uma ordem ministerial e adoração, quando nós oramos, a vontade de Deus se torna mais clara em nosso espírito, se fortalece contra as tentações humanas. Então, antes de você tomar uma decisão, antes de você decidir que você vai sair da igreja, o primeiro passo, não só para uma decisão de sair da igreja, mas para toda decisão que você vai tomar na sua vida, é orar. É buscar o direcionamento de Deus. Quando você busca a vontade de Deus, quando você procura saber o que Deus realmente quer, se você ainda continua no caminho dele, você tem que dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Você tem que conversar com Deus e ter certeza se aquela decisão que você vai tomar, ela realmente vem do coração de Deus. E uma coisa que eu quero acrescentar, que é muito legal. Se você tem tido problemas com algumas pessoas da igreja, converse com amigos cristãos. Converse com alguém da sua igreja e não fofoque, mas converse com ele, diga o que você tem sentido e juntos busquem uma solução. Orem, procurem o seu pastor, converse com ele, converse com seus líderes, converse com uma pessoa que você vê como exemplo espiritual. E sempre busque saber orar, saber pedir a Deus certamente o que você quer de verdade. Muitas vezes nós estamos incomodados com certas atitudes, com certas pessoas e nos mudamos imediatamente da igreja, porque pensamos aqui não é o nosso lugar. Ou então estamos com algum problema, muitas vezes em nossas próprias vidas, não sentimos mais a presença de Deus. E nós culpamos a igreja, nós culpamos a mensagem que o pastor tem trago, que falta unção. Eu não sinto mais Deus no louvor, eu não sinto mais Deus na palavra, eu não sinto mais Deus. O problema não está na igreja. Porque se todo mundo está sentindo, menos você, o problema está em você. Então busque saber, identificar onde está realmente o problema, onde está aquilo que te incomoda. Se é você ou é a igreja. Oi gente, tudo bem com vocês? Na terceira parte desse vídeo falaremos um pouco sobre a ética ministerial. Primeiramente, o que é ética ministerial? É o conjunto de conceitos baseados nas escrituras sagradas que trata de maneira mais específica os ensinamentos de Cristo e das epístolas pastorais, no tocante fundamento e orientação da conduta dos obreiros nas mais diversas áreas de atuação ministerial. E do ponto de vista organizacional, a nossa igreja, a ADI, Ministério da Independência com Cristo, é constituída por vários ministérios específicos responsáveis pelas áreas da igreja. Temos uma diretoria executiva e um conselho responsável por gerir as questões. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 13, diz assim: Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem e vivem em paz uns com os outros. A ética ministerial envolve diretamente o líder, que deve ter opiniões e postura sensata sobre a si mesmo. Em Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu.
E o cristão não deve estar preocupado com o juízo das pessoas sobre o seu trabalho para o Senhor. O apóstolo Paulo afirmou que somos julgados pelo Senhor em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. E o outro ponto mais importante a considerar diz a respeito ao tratamento a líderes que ocupam posições hierárquicas, ditas como inferiores. A hierarquia cristã é diferente da secular. Nela, o maior é menor e vice-versa. E diz assim em Mateus capítulo 20, do 25 ao 27. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores do povo pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderes mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de vocês. Bom, agora a gente vai falar de alguns princípios que a gente pode aplicar nos nossos relacionamentos, baseado num livro, Princípios Pessoais em Vencendo com as Pessoas. E o primeiro princípio é o princípio da lente, que diz que quem nós somos determina como nós vemos os outros. A Bíblia fala que o coração fala do que o coração está cheio. Então, se a gente só transmite ódio, rancor e raiva para as pessoas, a gente vai começar a ver só as coisas ruins no mundo e só as coisas ruins das pessoas. Mas se nós somos pessoas que preferimos palavras de bênção na vida do próximo, se nós somos pessoas que sempre tentam ser otimistas, a gente vai começar a ver isso nas outras pessoas também. A gente vai parar de ver só o lado negativo e começar a ver as coisas boas. O próximo princípio é o princípio do espelho, que diz que a primeira pessoa que nós devemos analisar somos nós mesmos. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 3, diz: Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não consegue tirar a trave de madeira que está no seu olho? Muitas vezes a gente se acha no direito de apontar e de julgar as outras pessoas, mas sem tendo consciência que nós temos os nossos erros e muitas vezes até mais graves do que o da pessoa que a gente está julgando. Então a gente precisa reparar mais em nós do que nos outros. A gente perde muito tempo reparando no erro dos outros e aí a gente esquece de consertar os nossos próprios erros. O próximo princípio é o princípio da dor, que diz que pessoas más magoam e elas também são facilmente magoadas. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 12 ao 15, diz: Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Então essa é a típica pessoa que fala a primeira coisa que vem pela cabeça, magoa o próximo, magoa as pessoas, mas quando as outras pessoas vão falar alguma coisa para ela, alguma verdade, ela se sente facilmente magoada. O próximo princípio é o princípio do martelo, que diz: não use um martelo para matar um mosquito na cabeça dos outros, até porque seria um exagero e iria machucar a pessoa sem necessidade. Mas o que esse princípio quer dizer é que para você tirar alguma falha ou ajudar alguém ou ajudar o seu irmão, você não precisa necessariamente ir com agressividade e machucar ele sem necessidade. Você poderia usar, ao invés do martelo, a mão para tirar o mosquito, para que não machuque sem necessidade. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 15, há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. O próximo princípio é o princípio do elevador, que diz que a gente nunca pode fazer nos nossos relacionamentos com que as pessoas se sintam muito lá em cima ou muito lá embaixo. E a Bíblia diz: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Então, a gente não pode fazer com que as pessoas se sintam muito lá em cima no sentido de não corrigir, tá sempre apoiando, independente de tudo. Porque um amigo de verdade, uma pessoa que realmente se importa com você, vai falar o que ela tá pensando, vai te corrigir quando você estiver errado, mas a gente também não pode
deixar as pessoas de lado e sempre rebaixar a pessoa ou diminuir ou não apoiar quando a pessoa precisa. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, não sempre colocar para cima, mas não diminuir. O próximo princípio é o princípio do panorama, que diz que toda a população do mundo, com apenas uma exceção, é composta pelos outros. Então a gente sempre precisa lembrar que nós estamos na Terra, onde tem toda a humanidade. E a Bíblia diz lá em João 17,15, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. O próximo princípio é o princípio da troca de papéis, que diz que em vez de colocar cada um no seu lugar, nós precisamos nos colocar no lugar do próximo sempre. E esse princípio trata muito de empatia, ou seja, da gente sempre ver além do que as pessoas estão tentando mostrar e sempre se colocando na situação ou no lugar delas, porque a dor é algo muito singular e o que machuca você pode não me machucar, mas eu preciso me colocar no seu lugar e entender a sua dor, entender o porquê isso te machuca, ou entender porquê isso te deixa feliz ou porquê isso está te deixando ansioso. Então, esse é o princípio da troca de papéis. E para complementar, lá em Mateus 7, no versículo 12, diz: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, se você quer ser compreendido, tente compreender os outros mais. O próximo princípio é o princípio do aprendizado, que diz que cada pessoa que passa pela nossa vida tem o poder de nos ensinar muita coisa. Então, lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 9, diz: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Muitas vezes a gente, às vezes por ter mais idade ou por ter vivido algumas experiências, a gente acha que a gente sabe de absolutamente todas as coisas, mas a gente tá muito enganado, porque todos os dias Deus nos dá a oportunidade de conhecer pessoas que têm um potencial enorme para nos ensinar muitas coisas. E se a gente se fecha ao aprendizado e a gente não consegue enxergar isso nas pessoas, a gente não vai também conseguir passar o que a gente tem para as outras pessoas. Então a gente precisa abrir mais a nossa mente e adquirir todo o conhecimento necessário e tentar tirar um aprendizado de cada situação e de cada pessoa que passa pela nossa vida, seja de qualquer idade ou de todas as formas diferentes, de todos os tipos de pessoas diferentes. O próximo princípio é o princípio do carisma, que diz: as pessoas estão interessadas em quem se interessa por elas. E lá em Mateus 4:20 diz: então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Eles foram com Jesus porque Jesus demonstrou interesse neles. Então, como que a gente espera que as pessoas se sintam acolhidas e amadas por nós se nós não mostramos interesse e amor e nós não acolhemos o próximo? As pessoas só vão se sentir à vontade, vão se sentir acolhidas quando a gente for atrás e demonstrar que elas são importantes e demonstrar o interesse que a gente tem nelas, como Jesus demonstrou interesse nos discípulos. O próximo princípio é o princípio número 10, que diz: acreditar no melhor que as pessoas podem oferecer geralmente faz com que elas ofereçam o melhor de si. Em Josué, no capítulo 1, versículo 5 ao 10, diz: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. E no versículo 10 diz: então Josué ordenou aos líderes israelitas. Basicamente, Josué só realmente ficou confiante de si e entendeu o seu propósito quando Deus o encorajou, dizendo que nunca iria abandoná-lo. Então, quando a gente recebe palavras de encorajamento, quando a gente recebe palavras que incentivam a gente a melhorar todos os dias e que nos dão força, é muito mais fácil com que a gente dê o nosso melhor, porque a gente se sente muito mais confiante e muito mais capaz para conseguir vencer os obstáculos. O próximo princípio é o princípio da confrontação, que diz: antes de qualquer confronto, é preciso levar em conta as motivações da outra pessoa. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 16 ao 18, diz: por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você irá se destruir. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você irá morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Então, todas as vezes que a gente pensar em confrontar alguma situação ou questionar alguma coisa, a gente precisa realmente pensar em quais foram as motivações daquela pessoa e o porquê que a gente disse isso, para a gente não ser tão impulsivo no que a gente vai falar ou no que a gente vai falar.
o próximo princípio é um princípio do fundamento, que diz que a confiança é a base para qualquer relacionamento. Lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 28, diz: Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 28, diz: Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Ou seja, o relacionamento dos discípulos com Jesus era profundo porque os discípulos realmente confiaram no que Jesus tinha falado e eles abandonaram absolutamente tudo para estar com Jesus. E essa foi uma grande prova de que eles realmente confiavam em quem Jesus era. Bom, dando continuidade, o 13º princípio é o princípio da circunstância. Nunca permita que uma situação tenha mais valor do que um relacionamento. Isso é bem explícito em 1 Samuel 20:17, porque nós vemos a amizade sincera entre Jonatas e Davi. E Jonatas, ele fez um juramento de amizade para Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. Era uma amizade sincera, uma amizade verdadeira. Mas se você for ver as circunstâncias, quem era o pai de Jonatas? Saul, aquele que queria matar Davi. E mesmo assim isso não interferiu, isso não interrompeu a amizade verdadeira com que eles tinham. Nós não devemos permitir que as circunstâncias venham interferir na ética em nosso relacionamento com as pessoas. É o princípio de Bob. Nesse princípio, Bob seria o sujeito, que pode ser eu ou você. Então, quando o Bob tem problemas com todo mundo, geralmente ele é o problema. Isso a gente vê em Gênesis 3:17. No caso aqui, é o Adão. Porque para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. No caso aqui, o problema estava em Adão, mas mesmo assim ele culpou a mulher e a mulher culpou a serpente. Então às vezes é muito mais fácil a gente colocar a culpa nos outros, achar que o problema está nos outros, só que quando você tem problemas no relacionamento com todo mundo, então o problema está em você. O 15º é o princípio da abordagem. Então, ser uma pessoa em paz com a vida permite que os outros vivam em paz conosco. Então, se você transborda a paz, as pessoas ao seu redor viverão em paz com você. Agora, se você é uma pessoa irada, ignorante, você acha que as pessoas vão agir de que forma com você? Em Romanos 12:18, diz que no depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com as outras pessoas. Então, principalmente nós, como cristãos, devemos levar esse princípio ético em todos os ambientes, independente se o nosso próximo é um cristão ou não. Isso vale também de a gente aprender sempre com o exemplo de Jesus, porque ele continuou sendo o Filho de Deus em todas as circunstâncias. E onde ele ia, ele transbordava a paz, transbordava o amor, transbordava a alegria. O 16º princípio é o princípio da trincheira. Ao se preparar para uma batalha, cave um fosso tão grande que caiba um companheiro. Ou seja, isso é você pensar no seu próximo. Aqui o exemplo da batalha é muito bom porque você, em vez de querer só salvar a sua pele e pensar em você mesmo, você deve querer envolver os outros. Um exemplo disso está em Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Aqui Ruth demonstra grande companheirismo para com sua sogra, porque a Bíblia nos diz que a sogra de Ruth não era realmente alguém fácil de lidar. E muitas das vezes a gente só quer salvar o nosso amigo, aquele que é fácil de conviver, aquele que é fácil de lidar. Porém, a ética no relacionamento nos mostra que nós devemos ser iguais para com todos, independente de quem é o nosso próximo. No 17º é o princípio da jardinagem, porque
todo tipo de relacionamento ele precisa ser cultivado. Em Provérbios 27:17 diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Ou seja, cultive boas amizades, cultive boas ações, cultive um bom testemunho onde você for. No 18º é o princípio do 101%. Então, descubra o 1% em que nós concordamos, e depois coloque 100% de esforço para que dê certo. Então, em Mateus 18:19 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo Pai que está no céu. Então você, principalmente como cristão, deve se esforçar para ter um bom relacionamento com todos. Mesmo que essa pessoa não concorde com as mesmas coisas que você, mesmo que essa pessoa às vezes tenha más intenções contra você, mas que você coloque 100% de Cristo na sua amizade, 100% de Cristo no seu relacionamento, e assim tudo dará certo. O 19º princípio é o princípio da paciência. A jornada, então, empreendida ao lado de outras pessoas é um pouco mais lenta do que uma jornada solitária. Realmente, às vezes você fazer tudo sozinho, você acha que está sendo algo eficiente. Mas, como diz Eclesiastes 4, versículo 9 e ao 10, é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a levanta. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a levantar. O mesmo princípio é o da celebração. Então, o verdadeiro teste do relacionamento não é apenas saber o quão leais somos quando os nossos amigos fracassam, mas a força do nosso entusiasmo quando eles têm vitória. Então, em Romanos 12:15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, o verdadeiro amigo é aquele que está com você nos fracassos, mas também é aquele que é o primeiro a aplaudir quando você vence, quando você tem sucesso naquilo que você faz. O primeiro princípio é o princípio da excelência. Então, nós passamos para outro nível de relacionamento quando nós tratamos o próximo, quando nós tratamos o outro de maneira melhor do que ele nos trata. Igual diz em Romanos 12, versículo 10. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Então, nós como verdadeiros discípulos de Jesus, nós devemos tratar o nosso próximo com amor, mesmo que ele nos odeie. Nós devemos tratar o nosso próximo bem, mesmo que ele nos trate mal. Porque esse é o verdadeiro ensinamento de amar o próximo. Mateus 5, versículo 38 a 40. Então, se vocês amam somente aqueles que o amam, porque esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que o amam. Se vocês falam somente com os amigos seus, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O segundo princípio é o princípio do bumerangue. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente está ajudando a nós mesmos. É algo que vai e traz um retorno para nós. Em Gálatas 6, versículo 9 ao 10, diz assim: nós não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. O 23º princípio é o princípio da camaradagem. Então, em igualdade de condições, nós tendemos a trabalhar com pessoas que nós gostamos. E mesmo que não tenha igualdade, acontece a mesma coisa. Então, nós acabamos nos identificando com certas pessoas e acabamos trabalhando com elas, estando sempre junto com elas. Igual está escrito em Marcos 3, 16 a 17, onde Jesus escolhe os 12 discípulos e ele escolheu quem? Pedro, Tiago e João, que eram os 3 que estavam sempre com ele, os 3 que acabaram vivendo coisas que os outros discípulos não viveram.
E esses três, eles se identificavam assim, mais como se eles se identificavam mais com o mestre, não sei, eles andavam mais com o mestre. Então trabalhar com outras pessoas aumenta as possibilidades de alcançar o nosso sucesso como equipe. Em Lucas 5, versículos 6 e 7 diz assim: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Ou seja, quanto mais pessoas trabalhando, melhor serão os resultados. E o principal disso é o trabalho em equipe. Para finalizar, o 25º princípio é o princípio da satisfação. Então, nos grandes relacionamentos, a alegria de estar juntos já é o suficiente. Então vamos ler em Mateus 17, versículo 4, que diz assim: então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E também em Lucas 24, versículo 32, diz assim: então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Ou seja, a satisfação de ter a presença dos seus companheiros, a presença dos seus amigos, é o que traz o verdadeiro significado no relacionamento. E isso é um ponto muito importante. E o que faz com que as amizades sejam firmes, as amizades sejam fortes, que elas estabeleçam conexões fortes. Isso torna uma amizade verdadeira.